Bom dia a todos, bom dia a todas que estão entrando aqui na nossa live. Hoje, domingo, dia 13 de dezembro, nós estamos então seguindo com as lives que já vínhamos fazendo, né? Desde o mês de março. Nós demos uma pequena parada, uns 15 dias, por questões várias, e retornamos, né, para nós seguirmos com o estudo do Livro dos Espíritos, e assim faremos, creio eu, ao longo desse mês, né? Depois a gente dá mais uma paradazinha de umas 2 semanas e retornamos, né? Vamos ver isso ainda à frente. Os que estão entrando pela primeira vez, essa live é feita 2 vezes por semana. Nós fazemos às quartas-feiras, às 20 horas, e fazemos aos domingos, às 10 horas, como o dia de hoje. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos seguir com o estudo que nós já estamos fazendo do livro 2º do Livro dos Espíritos. No capítulo 4, hoje vamos conversar um pouco sobre sexos nos espíritos, né? A questão 200, 201, 202, e se der tempo, seguimos para parentesco e filiação, semelhanças físicas e morais, vamos seguindo, né? Até terminar esse capítulo, né? Esse capítulo 4, que é pluralidade das existências. Nós já estudamos sobre reencarnação, já conversamos sobre outros aspectos desse tópico, né, da pluralidade das existências, e vamos seguir aqui com o nosso estudo, né? Como nós sempre fazemos. Já falamos da transmigração progressiva, já falamos sobre encarnação nos diferentes mundos, e da própria reencarnação em si mesma, e agora vamos conversar a partir dessa questão 200. Eu faço simultaneamente em 2 aparelhos, o Instagram e o Facebook. E o Instagram aqui eu estou vendo que está tendo problema de conexão, está travando, né? Eu vi aqui. Então peço só um segundinho o pessoal do Facebook, porque parece-me que está tudo ok, que não está travando, né? E vou tentar reconectar aqui com o Instagram. Só um segundo. Vamos tentar fazer novamente. Pode ser uma questão de conexão do próprio Instagram, né? Vamos tentar novamente e entrar. A conexão aqui tá boa, porque o Face está funcionando bem, né? Então agora vamos aguardar só um pouco aqui para ver se dá certo pelo Instagram. Se não, ficamos só pelo Face, né? Pelo que eu vi, deu para novamente encaixar aqui no Instagram. E vamos então seguir com o nosso estudo, né? Com a nossa live dessa manhã, né? O pessoal está entrando novamente aqui no Instagram, porque houve esse problema de conexão, né? Então já estão entrando novamente. O pessoal do Instagram, caso haja algum travamento, pelo Facebook também, né? Estamos fazendo a live. Então, se quiserem migrar depois para o Facebook, tranquilo, ok? Então vamos seguir, né? Com o nosso estudo. Mais uma vez lembrando, né? Estamos pelo Instagram e pelo Facebook. O Instagram está um pouco instável. Se for o caso, quiserem, na minha página do Facebook também está ao vivo, também estamos com a live lá, ok? Bom, então vamos seguir, e aqui nós temos a questão 200. A questão 200, o Kardec propõe aos espíritos uma pergunta em que ele diz: os espíritos têm sexo, ou sexos, melhor dizendo, plural. Os espíritos têm sexos? É a pergunta 200. É uma pergunta que se faz dentro do contexto da reencarnação, dentro do contexto da pluralidade das existências, e nesse contexto da pluralidade das existências, o aspecto da encarnação em si, do ato encarnatório. E quando estamos no ato encarnatório,
óbvio, encarna-se ora num corpo, por assim dizer, de homem, ora num corpo de mulher, né? Então, é nesse sentido, é nesse contexto que Kardec propõe a pergunta. Então é importante nós sempre contextualizarmos as perguntas. É sempre importante nós observarmos no bojo de que pensamento está sendo elaborada a pergunta. Então essa pergunta aqui, os espíritos têm sexos, ou em outras traduções, têm sexos espíritos, é uma pergunta dentro do prisma encarnatório. Já que o espírito vai encarnar-se, Kardec então pergunta nessa questão da morfologia, da morfologia, né? Ele pergunta dentro do contexto corporal. E a resposta que os espíritos nos trazem, melhor dizendo, essa resposta ela é dividida em duas partes. É uma frase, são só duas frases, duas linhazinhas, mas que os espíritos dividem em duas partes a forma de responder. Então, no contexto encarnatório, os espíritos respondem na primeira parte. Mas a segunda parte da resposta, ou seja, a segunda frase da resposta, os espíritos vão nos levar a raciocinar um pouco mais, né? Talvez não avaliaram, eles deixaram para que pensássemos além do próprio aspecto da pergunta que Kardec fez. Além. Então, nessa pergunta 200, né, o pessoal está dizendo que travou, sim, travou no Instagram e eu recomecei, né, então eu estou começando de fato agora o tópico, né, o estudo. E nesses comentários que aqui vamos fazer, eu deixo já indicada uma leve bibliografia, uma pequena, vários outros livros, várias outras obras nós temos. Mas nessas três questões eu sugiro para vocês o livro Vida e Sexo, de Emmanuel, o livro No Mundo Maior, de André Luiz, mais especificamente o capítulo 11, e a Revista Espírita de janeiro de 1866. Então eu deixo essas três obras, depois podemos nos lembrar de outras, para que a gente depois possa pesquisar, né, conversar um pouco mais. Então, nesse contexto da encarnação, da reencarnação, Kardec então pergunta: os espíritos têm sexos? E eles respondem: não como entendeis, porque os sexos dependem da organização. Essa é a primeira parte da resposta. Essa é a primeira parte. Os espíritos têm sexos? E eles respondem os espíritos: não como entendeis, não como entendeis, porque os sexos dependem da organização. Que organização? Organização física, o corpo, organização corporal. Então os espíritos disseram aqui a Kardec, em outras palavras, que os espíritos têm sexos, mas não da maneira que entendemos. Porque quando eles dizem não como entendeis, ele está dizendo que o nosso conceito para sexos, homem e mulher, os nossos conceitos para sexos, eles são limitados às questões fisiológicas, ou às questões corporais, da morfologia. E eles querem dizer, então, que há algo mais profundo do que somente a morfologia. Há algo mais profundo do que somente esses aspectos corporais. É isso que eles estão dizendo. Vejamos a resposta. Não como entendeis, porque os sexos dependem da organização. Os sexos, homem e mulher, dependem da organização. Então, quando se fala no aspecto de sexos, está se falando no sentido físico. Por isso, os espíritos começarem a resposta dizendo: não como entendeis, não como entendeis, não como entendeis.
Porque do nosso ponto de vista, do nosso ponto encarnado, dizem os espíritos, os sexos dependem da organização. Então, sexo, sexo. Pronto. E aí, então, nesse contexto, eu vou trazer aqui, eu deixei mais fácil aqui aberto para eu ler, algumas frases, alguns conceitos que Emmanuel nos traz no livro Vida e Sexo, em especial o capítulo 5, e também um tópico que André Luiz nos traz no capítulo 11 do livro No Mundo Maior, dentro desse contexto da primeira frase da resposta. Depois nós vamos para a segunda frase da resposta. Dentro do conceito da primeira frase da resposta, nos fala aqui, dentro dessa ideia, não como entendeis, pois os sexos dependem da organização. Emmanuel nos fala no capítulo 5, do livro Vida e Sexo. A energia sexual, como recurso da lei de atração, na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres à face das potencialidades criativas de que se reveste. Essa frase é muito interessante. Emmanuel então nos fala, quando os espíritos dizem não como entendeis, em outras palavras, não como entendeis, é porque há uma outra forma de entendimento. E essa outra forma de entendimento, Emmanuel nos fala que é uma energia. Vejam, a energia sexual como recurso da lei de atração. Como recurso da lei de atração. E ele nos fala que elas trazem, essas energias, cargas magnéticas, em face das potencialidades de que se reveste. Então, Emmanuel aqui vai nos mostrar que se trata de uma energia, de uma energia inerente aos espíritos, e na verdade ele coloca a todos os seres. Então há uma energia e um caráter criativo, de criação, de criatividade e criação. Mostrando-nos então que nós podemos dizer que a sexualidade, não o sexo, mas homem e mulher, a sexualidade é uma potência da alma. Da alma. A sexualidade, aqui não é o sexo homem ou sexo mulher, não são os dois sexos, é a sexualidade. A sexualidade é uma potência da alma, é uma energia. Vejam, a energia sexual como recurso da lei de atração, fala de Emmanuel, na perpetuidade do universo. Não é perpetuidade da espécie, é na perpetuidade do universo. É inerente à própria vida. É inerente à própria vida, nos fala Emmanuel. Gerando cargas magnéticas em todos os seres. A face das potencialidades criativas de que se reveste. O que se reveste das potencialidades criativas? A sexualidade. A sexualidade é revestida das potencialidades criativas do universo. Então, quando se fala em sexualidade, nós temos que perceber, que entender, que é muito mais, é algo além dos conceitos materiais que nós damos. É muito mais do que um exercício, sexual. É uma energia da alma, do espírito, a potencialidade. Agora, uma vez encarnados, nós vamos ver a segunda parte da resposta, vamos ver ainda uma sequência de André Luiz. Quando encarnados, essa energia canaliza-se para os sexos, homem e mulher, sexos. Estou me referindo à morfologia, não estou me referindo ao exercício sexual. Não é foco da nossa conversa. Aqui nas três questões não abordam os espíritos
o exercício, por isso não vamos caminhar para esse aspecto. Outro momento, em outra live, exclusivamente sobre a sexualidade, nós até podemos estudar a sexualidade, o exercício sexual, tranquilo. Mas aqui, o que os Espíritos nos trazem nessas 3 questões não é o exercício, ok? Para que a gente não divague um pouco além do tema. Se der tempo, podemos trabalhar outros tópicos. Ou podemos ter uma live exclusivamente sobre sexualidade, não há problema. Aí sim, nós podemos nos desdobrar em diversos outros aspectos que não sejam esses 3 trazidos aqui nas 3 questões, ok? Só para deixar claro isso, porque senão a gente acaba divagando para outros aspectos da sexualidade que não estão contidos nesse conjunto de estudo, tá certo? Não me furto a ter uma live só para falar sobre isso. Que, aliás, estou escrevendo uma obra sobre isso. Ainda não consegui terminá-la, né? Mas estou escrevendo, sim, uma obra, um livro sobre esse assunto, cujo o título provisório é Sexualidade, Potência da Alma. É provisório, né? Ainda estou elaborando, depois que terminar eu vejo. Não tenho prazo para terminar, ok? Mas então depois nós podemos fazer outra live para abordar diversos aspectos. Mas aqui, somente os aspectos que derivam dessas 3 questões, ok? Bom, nessa sequência ainda, na primeira parte da resposta, não como entendeis, porque os sexos dependem da organização física, vamos para uma outra frase de André Luiz. Lá no capítulo 11 do livro do Mundo Maior. Eu estou apontando para cá porque a obra está aqui do lado, então eu estou lendo aqui do lado, ok? Veja o que nos fala num dos parágrafos. Na esfera da crosta, ou seja, no planeta Terra, na esfera da crosta distinguem-se, prestem atenção nisso, distinguem-se homens e mulheres segundo sinais orgânicos específicos. Não há dúvida. Sinais orgânicos específicos são os sexos no sentido morfológico, são os sexos no sentido anatômico, ok? Então não há dúvida, diz André Luiz, na esfera da crosta, então mostrando que no mundo espiritual é um pouco diferente essa distinção. Eu gosto muito do não dito, ou seja, do dito que não está escrito. Isso é que eu acho interessante. Né? Quando o Espírito diz sem escrever. Então quando ele fala na crosta terrestre, distinguem-se homens e mulheres segundo sinais orgânicos específicos, quer dizer então que no mundo espiritual não são por sinais específicos. Olha que interessante. Então, sigamos. Na esfera da crosta distinguem-se homens e mulheres segundo sinais orgânicos específicos. Para as regiões mais altas no mundo espiritual, nestas sabemos, porém, que feminilidade e masculinidade constituem característica das almas. Legal, não é? Legal isso aqui, não é? Olha que legal. Nas esferas para as regiões mais altas, evoluídas, nestas sabemos, porém, que a feminilidade e a masculinidade constituem características das almas. A Marisete pergunta aqui sobre o homossexualismo, homossexualidade. Isso, Marisete, nós não vamos trabalhar aqui agora. Posso até, se der tempo, trabalhar, sem problemas, tá? Mas eu digo, se for o caso, nós marcamos uma live exclusivamente para falar da sexualidade. Aí sim, podemos falar da heteroafetividade, da homoafetividade. Podemos trabalhar esses assuntos tranquilamente, porque a doutrina espírita tem um manancial. Ela tem um recurso para isso, os espíritos trabalham com isso, com esses temas da homoafetividade, heteroafetividade, eles trabalham isso com uma serenidade e com uma profundidade à vista da reencarnação, que é algo espetacular, que não nos permite ficar fazendo ilações, de jeito nenhum. Eles tratam com tanto respeito e ao mesmo tempo tanta naturalidade que nos encanta. Nos encantam os espíritos, nos encantam.
ok? Então, se der tempo, trabalharemos. Se não, um outro momento falaremos mais amplamente sobre o assunto. Então, voltando à frase de André Luiz aqui, no capítulo 11. Para as regiões mais altas, nestas sabemos, porém, que feminilidade e masculinidade constituem características das almas. Vejam que aqui André Luiz não usa mais o termo homem e mulher para caracterizar as almas. Ele usa feminilidade e masculinidade. Ou, em outras palavras, potência feminina, potência masculina. Potência feminina, potência masculina. Nós vamos entrar em detalhes depois. Potência masculina, potência feminina, como características da alma, das almas. Almas acentuadamente femininas, almas acentuadamente masculinas, almas, veja, a energia latente, a energia mais caracterizada, feminilidade e masculinidade. Vejam como André Luiz trata isso. Ele não diz homem e mulher no plano espiritual. Nas esferas mais altas ele não diz isso. Ele diz feminilidade, masculinidade. Que não significa homem, mulher. Olha que interessante. Homem e mulher, sinais físicos. Homem e mulher, sinais físicos. Masculinidade, feminilidade, potências da alma. Potências sexuais, energias sexuais ali latentes nas almas. Olha que interessante. Estamos na questão 200, alguém perguntou aqui. Ok? E sigamos a frase. Vejam, nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra, qualquer que seja a sua forma de expressão, será destruída, senão transmutada no estado de sublimação. Aqui André Luiz está dizendo que qualquer que seja a forma de expressão da exteriorização dessa energia sexual enquanto encarnados, ela será um dia transmutada em sublimação. Vejam aqui os ensaios que André Luiz já coloca, ou já deixa para nós. Nenhuma exteriorização do instinto sexual material, aqui encarnados, na Terra, veja, nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra, qualquer que seja a sua forma de expressão, será destruída, senão transmutada no estado de sublimação. Como que os apelos corporais cederão espaço. Os apelos corporais cederão espaços. E aí é que entra a segunda parte da resposta. Vejam, são só 2 frases de uma linha cada uma. E essas 2 frases na resposta dessa questão 200, elas nos levam a reflexões maiores. Vejamos que nessa primeira frase, que os Espíritos trazem a Kardec, Emmanuel e André Luiz vão trabalhar com elas para dizer que aqui na Terra, os sinais morfológicos, os sinais anatômicos distinguem homem e mulher. Homem e mulher, sinais anatômicos. Agora, masculinidade, feminilidade, potências da alma estão ocupando, encarnando, seja homem, seja mulher. Então aqui André Luiz já nos coloca, e Emmanuel já nos coloca, que a potência da alma, a potência sexual da alma, masculinidade, feminilidade, quando encarnados, nós temos homem e mulher, mas as potências da alma não são determinadas pela morfologia, pela anatomia física. Uma coisa é olhar a anatomia, homem e mulher, anatomia. A outra coisa é transcender e ir ao nível espiritual. Esses assuntos estão sendo trabalhados hoje pela ciência, pela psicologia, pela sociologia. Não estão sendo trabalhados? E os espíritos já traziam isso, já trabalharam com isso no século XIX. Nessa questão aqui,
Duas respostas, dois tempos na resposta. Uma frase cada uma. Já nos leva a reflexões que a ciência, a psicologia, a sociologia, a antropologia estão estudando hoje, como sendo coisas do século XXI. Não, são coisas do Espírito, que os Espíritos já haviam indicado. Século XIX. Imaginemos esses assuntos no século XIX. E depois André Luiz e Emmanuel nos trazem isso nas obras psicografadas por Chico dos anos 60 para cá. Esses livros tratam desses assuntos lá nos anos 70, lá nos anos 60, 50. Se nós olharmos o conjunto como um todo, para nós percebermos que muitas vezes, nós todos, eu me incluo, nós todos, muitas vezes temos conceitos muito rasos sobre esses assuntos. E ficamos no lugar comum, ficamos no preconceito que eu quero dizer, conceito prévio, conceito, ou seja, um conceito prévio, e não transcendemos, e não vamos à realidade da alma, à realidade espiritual. Então, aqui nessa primeira parte da resposta, vejam que é uma linha só essa frase, e nós estamos nela há 30 minutos, nessa única linha, para entender que a anatomia é o que nós chamamos de sexo, a anatomia. E aqui então nos falam os espíritos para Kardec que para nós entendemos que sexo está ligado à organização física. E aqui eles dizem que há coisas a mais. E aí temos esses dois comentários de André Luiz e de Emmanuel. Capítulo 5 do livro Vida e Sexo de Emmanuel, capítulo 11 do livro No Mundo Maior, que estão associados, perfeitamente associados a essa primeira frase do Livro dos Espíritos, sem nenhum achismo. Então, rapidamente, lendo novamente, para a gente ir para a segunda parte da resposta da questão 200, de uma só questão ainda. Então, voltando, a energia sexual como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. Emmanuel. André Luiz, capítulo 11, do Mundo Maior. Na esfera da crosta distinguem-se homens e mulheres segundo sinais orgânicos específicos, anatomia. Para as regiões mais altas, nestas sabemos, porém, que feminilidade e masculinidade constituem características das almas. Nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra, qualquer que seja a sua forma de expressão, será destruída, senão transmutada no estado de sublimação. Doutora Marlene coloca aqui se a transcendência do sexo físico está ligada à evolução moral e espiritual de cada um. Em tese, sim, a transcendência. Nós veremos mais à frente isso. Para a gente entender o que é transcendência, porque nós não podemos dar ao exercício sexual o conceito, por assim dizer, errôneo, que ao longo dos milênios foram trazidos, como se fosse algo errado, como se fosse algo, aspas, na linguagem teológica, pelo amor de Deus, como se fosse algo pecaminoso. Não. O exercício sexual não é algo de desvio, o exercício. Agora, a forma, aí sim, cada pessoa com seus níveis evolutivos, muitos têm o sexo, o exercício sexual como consequência do amor. Outros têm o sexo como o exercício sexual como uma viciação. Aí é uma outra questão. Então, não é o tema que a gente vai abordar. Então, precisamos deixar claro que o exercício sexual é da natureza. Agora, a forma de exercer, a maneira, o estado de dependência e etc., são outros tópicos, são outros conceitos, são outros assuntos.
Então não quer dizer que almas evoluídas, quando encarnadas, não têm o exercício da sexualidade. Não quer dizer isso. Né? Não podemos atrelar o exercício sexual à evolução. Agora, a forma do exercício, aí sim, é outra questão. Ok? Vamos seguir. E aí tem a segunda parte da resposta, da questão 200. Tem a segunda parte da resposta. Então, voltemos à pergunta. Os espíritos têm sexos? Aí vem a primeira parte. Não como entendeis, porque os sexos dependem da organização. Ponto. Aí vem a segunda parte. Vem a segunda frase. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Aqui já vai para outro caminho muito mais profundo. A Sinara diz aqui, então os espíritos empobrecidos, o sexo é uma energia como outra qualquer? Não, a energia sexual sempre será uma energia criadora. É uma das potências da alma. Agora, o exercício que eu faço dessa energia é a responsabilidade de cada um. Como se faz? Não quer dizer empobrecido, não, a energia é a mesma. Agora, vamos usar outro aspecto para entender melhor. A inteligência. A pessoa usa a inteligência para o bem e para o mal, usa a inteligência como um deleite, usa a inteligência como um aprendizado. Ou seja, a inteligência é inteligência. Então a energia sexual é energia sexual, ponto. Agora, a forma de exercer, aí cada um se ajuste. Vamos falar depois sobre isso lá na frente. Né? Mas não vamos. Eu estou indo com muita atenção, né? Bem devagar, para a gente não criar preconceitos ou não criar conceitos errôneos. Né? Então eu estou tentando evitar isso. Tá? É o caráter de cada um. O senhor Mara diz aqui é o caráter, exatamente. Né? Nós temos que tomar muito cuidado com associações que são frutos de uma cultura social. Temos que tomar cuidado com isso. A gente cria algumas associações que são, por assim dizer, me desculpe, são discriminatórias. Algumas associações que a gente acaba fazendo. Né? Acaba criando uma discriminação inercial na cultura e a gente acaba criando associações que não tem nada a dizer. A Iraide diz aqui, o que quer dizer, Iraide, né? Quer dizer que depende da organização? Do corpo físico. O sexo no sentido corpo físico. Homem e mulher são organizações físicas, anatômicas para o sexo de maneira diferente. O órgão sexual é diferente do outro órgão sexual. É isso que está dizendo como depende da organização. A palavra organização significa corpo físico, organização física. E aí não há dúvida que você distingue um e outro pela anatomia. Né? Ok? Bom, e na segunda parte, aqui é uma beleza. Essa segunda parte é uma beleza, é uma aula de sensibilidade dos espíritos. É uma aula de sensibilidade, a segunda parte. Porque a primeira eles deram aquela resposta assim, a pergunta foi essa, está aqui a resposta. Mas eles deixaram uma segunda frase, para que nós pensássemos profundamente sobre essa segunda parte. Quando aqui dizem, há entre eles os espíritos, não mais encarnados. Há, em termos de potência, há entre eles amor e simpatia. Olha a conjunção adversativa. Amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Olha o que os espíritos estão trazendo. Para aquilo que seria uma resposta pura e simplesmente anatômica. Pura e simplesmente anatômica. Para o encarnado, eles vão para a esfera espiritual, já que o encarnado é um espírito, e na esfera espiritual do próprio espírito encarnado, a segunda parte vai dizer que o que distingue é o amor e a simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. O que os espíritos nos trazem aqui? Muito mais do que apelo visual do corpo, muito mais do que apelo que muitos dizem. Tem pessoas que adoram se justificarem dizendo, mas isso é instinto corporal. Não é não.
O corpo é um veículo. Como o cérebro é um veículo para a inteligência se exteriorizar, é um mecanismo, a anatomia é só mecanismo. É só um mecanismo. Então aqui dizem que o amor, vejam, o amor e simpatia estão lastreados, estão baseados em quê? Na afinidade de sentimentos. Mostrando então que o exercício dessa potencialidade, qual potencialidade? A sexualidade do espírito. O exercício dela, em tese, deveria estar calçado em afinidade de sentimentos. Não necessariamente sensações. Quantos são impulsionados ou seguem a um impulso de sensações? Sensações. E esquecem do sentimento. Olha que interessante isso. Aqui pela segunda parte da resposta, a segunda frase, vai mostrar que o exercício sexual, legal, ótimo. Se ele deriva de sentimentos afins, o exercício da sexualidade, da potencialidade criadora. Não necessariamente criadora no sentido de perpetuação da espécie, não é isso. Criadora, aquele momento íntimo, baseado, lastreado em afinidade de sentimentos e não impulsos visuais. Quantos pelo impulso visual? Ok? Não é interessante essa segunda parte da resposta? Veja como ela vem dar uma base, como ela vem explicar essa segunda parte, como ela vem explicar, mostrar qual seria a base sobre a qual o exercício da sexualidade seria levado. A Palmieri diz aqui, isso é transcender em tese, também. Por isso que eu disse que a palavra transcender, ela é ampla. Ela é ampla. A doutora Marlene disse, vapt-vupt, ponto final. As sensações, e não é assim. Quantas frustrações surgem quando se cede somente a ideias de impulsos de sensações? Quantas? Quantas? Quantas frustrações quando se usa pura e simples o impulso? Cada pessoa administra a energia sexual. Essa energia da alma, a potência da alma, cada pessoa administra. Muitas até não terão exercício físico. Não terão. Não terão. Por quê? Porque canalizam para outros elementos criadores. Para outros elementos criadores. Olha que interessante. Olha que interessante. Muitos vão exercer a sexualidade, a potência, no sexo propriamente dito, calçados na afinidade de sentimentos, outros nada calçados e outros nem exercerão. Porque canalizam, trabalham para outros campos da criação. É energia criadora. E caminham para outras áreas da criação desse campo, utilizando a mesma energia, mas não, por assim dizer, canalizadas para os órgãos. Várias pessoas encarnadas, vários espíritos encarnados, mantêm latente a energia sexual, mas não para canalizá-la para os órgãos, para o sexo propriamente dito, para a relação sexual propriamente dita. Entenderam? Então não quer dizer que não há energia. Há aqueles que a exerceram por um tempo, depois não mais. Tudo isso está dentro da normalidade. E há os que abusam dessa energia. Há os que abusam na canalização dessa energia com relações sexuais advindas puramente das sensações. Não entendendo que estão movimentando todo um conjunto de energia, que estão movimentando um conjunto de uma potência espiritual. Entenderam? Olha que legal. E nessa segunda parte, nessa segunda frase da resposta, há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Nós temos aqui comentário de André Luiz e um comentário de Kardec. Vamos lá.
Nessa segunda parte, nós temos então, no mesmo capítulo 11 do livro do Mundo Maior, na variação de nossas experiências, adquirimos gradativamente qualidades divinas, como sejam energia e ternura, fortaleza e humildade, poder e delicadeza, a razão e o sentimento, a atitude e a intuição, a sabedoria e o amor, até lograrmos o supremo equilíbrio em Deus. Que frase, que frase. Olha que perfeição. Mostrando ali, André Luiz, na sequência, o que são as energias masculinidade e feminilidade. Não quer dizer homem e mulher, no sentido anatômico. Não quer dizer no sentido anatômico. A Iraide diz aqui masculino e feminino. Sim, nós veremos agora, Iraide. Olha o que nos fala em termos de feminilidade e masculinidade. Olha como André Luiz coloca esses elementos do campo da masculinidade e feminilidade, que nada tem a ver com anatomia homem e anatomia mulher. Olha que interessante. Diz ele então, na variação de nossas experiências, adquirimos gradativamente, diz ele, qualidades divinas, como sejam energia e ternura. Olha como ele trabalha as duas potencialidades, masculinidade e feminilidade. Energia e ternura, fortaleza e humildade, poder e delicadeza, razão e sentimento, atitude e intuição, sabedoria e amor. Olha como ele coloca. Isso são os pontos de energia, masculinidade e energia, feminilidade. E ele encerra, até lograrmos o supremo equilíbrio em Deus. Até lograrmos o supremo equilíbrio em Deus. É como se fosse assim, pelo amor de Deus, eu estou colocando só um exemplo didático, tá? Criados assexualizados, evoluindo sexualizados e na transcendência intersexualizados, em termos espirituais. Isso que eu coloquei aqui é só um exemplo didático, pelo amor de Deus, tá? Não é uma afirmativa peremptória, é um exemplo didático, né? Então veja, criados assexuadamente, evoluindo sexualizadamente e transcendendo intersexualizadamente. Alguém aqui lembrou uma letra da música do Pepeu Gomes, né? Ser um homem feminino não fere meu lado masculino, né? Acho que é isso. Legal, mas vejam, eu estou assim, trabalhando assim, sem pressa, para não ficar arestas, ficar farpas, ficar diz que me disse, porque é um assunto sério, mas ao mesmo tempo natural. Esse é o ponto, é natural, porque é da natureza espiritual. Vejamos o que Kardec nos fala na revista Espírita de janeiro de 1866. Na revista Espírita de janeiro de 1866, Kardec escreve: pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo morfológico, o que faz que durante muito tempo possa conservar no estado do espírito o caráter homem e mulher, cuja marca nele ficou impressa. Somente quando chegada a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização é que a influência da matéria se apaga completamente e com ela o caráter dos sexos. Então o que Kardec está dizendo nessa revista espírita de janeiro de 1866? Que nos processos encarnatórios, ora encarna como homem, ora encarna como mulher, e aí vai se fixando algumas características, e uma delas, ou feminina ou masculina, vai preponderando. Então é natural que o espírito se mostre acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino, mas essas trocas, essas transmigrações vão permitindo que os dois elementos sejam trabalhados, e que num dado momento evolutivo, que Kardec chama aqui, somente quando chegado a um certo grau de adiantamento, essas duas potências estão no mesmo nível. Nenhuma está sobrepondo. Não há acentuadamente masculino, acentuadamente feminino. Não há. Há as duas potências equilibradas. E aí o espírito já
trabalhou com os dois campos das energias sexuais. O campo da masculinidade, feminilidade. Corpo, homem e mulher não vem ao caso. Anatomia não vem ao caso ainda. E aí Kardec fala, influência da matéria se apaga. Olha como ele diz, prestemos atenção nessa última frase dele. Somente quando chegado a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização é que a influência da matéria se apaga completamente. E com ela, o caráter dos sexos. Quais sexos? Anatômicos. Sexos anatômicos. Ou seja, quando atinge-se um certo grau de evolução, não há mais a preponderância de sexo homem-mulher, de energia masculina, feminina. Há uma igualdade. Por isso usei didaticamente, só didaticamente, a ideia da intersexualidade. No campo espiritual. No campo espiritual. Vejam que beleza. Que forma mais agradável que os espíritos com Kardec nos trazem o assunto e como Emmanuel e André Luiz desdobram. Nesse caso, desdobram com detalhes sem se afastarem nenhuma vírgula do pensamento dos espíritos, de Kardec. Interessante. As pessoas estão perguntando, fica gravada? Essas lives eu sempre coloco no meu canal do YouTube. Quando termina aqui, eu posto lá, no canal do YouTube. Eu não faço live direta no canal do YouTube. Depois eu subo para o canal do YouTube. Então, se quiserem, inscrevam-se lá no canal, que aí vocês terão acesso a todas as lives que nós fazemos aqui, porque eu as coloco lá no YouTube. Ok? Olha que coisa interessante. Estamos só na questão 200. Estou aqui há 50 minutos. Só na questão 200, para vocês perceberem o quão esse assunto é um assunto natural e profundo. E muitas vezes nós tratamos com superficialidade. Muitas vezes analisamos com superficialidade, ou pior, com conceitos prévios, ou conceitos previamente estabelecidos, ou conceitos atavicamente estabelecidos. E o bom disso aqui é que esse assunto Kardec está falando lá no século XIX. Aqui pergunta qual é o canal do YouTube, Simão Pedro de Lima. Né? Simão Pedro de Lima. Na minha página aqui do Instagram tem lá o link para o YouTube. Né? Lá quando tem lá o nome, né? Quem entra na página tem o nome e tal, lá tem um link, que é justamente o link do YouTube. Né? Pode ficar tranquilo, é só clicar lá que vai para o link. Ok? Então, desculpe-me, eu estou respondendo aqui que as pessoas perguntam, eu falo que são perguntas de ordem, né? São pela ordem, então vão perguntando aqui. Aqui nessa questão 200. E vejam como trabalha. E sigamos, tem mais. Veja ainda o que nos fala André Luiz no Mundo Maior, nessa segunda parte. Importa reconhecer que o intercâmbio das forças simpáticas, de fluidos combinados, de vibrações sintonizadas entre almas que se amam, paira acima de qualquer exteriorização tangível de afeto, sustentando obras imperecíveis de vida e de luz nas ilimitadas esferas do universo. Eu vou ler essa frase de novo. Vamos ler a segunda parte da resposta da 200 e vamos a essa frase de André Luiz. Dizem os espíritos a Kardec, há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. E olha André Luiz, capítulo 11 do livro No Mundo Maior. Importa reconhecer que o intercâmbio das forças simpáticas, de fluidos combinados, de vibrações sintonizadas entre almas que se amam, paira acima de qualquer exteriorização tangível de afeto, sustentando obras imperecíveis de vida e de luz nas ilimitadas esferas do universo. Manifestações, exteriorizações tangíveis, diz ele. O que é exteriorização tangível de afeto?
exteriorização tangível de afeto. O exercício físico. Então muitos demonstram afeto sem exercício físico, sem tangibilidade do afeto, ou seja, sem demonstração física do afeto. Tangibilidade, tangível, medido, mensurável, sentido. Então, diz aqui André Luiz que essa energia simpática, advinda do amor, ela paira, está acima de qualquer exteriorização tangível. Então, quantas pessoas se amam sem tangibilidade para o amor? Quantas pessoas? Alguém disse aqui, citou aqui o exemplo Francisco de Assis e Clara. Sim, amavam-se almas que se amavam, mas não necessitaram da tangibilidade desse amor. Ou seja, não precisaram contatos físicos para demonstrar o afeto e o amor. É isso que André Luiz chama de exteriorização tangível do afeto. Por isso que é interessante nós ficarmos observando expressões. Exteriorização tangível de afeto. É ótimo? Sim, é ótimo. Mas é necessário? Obrigatoriamente necessário? Não. Muitos se amam sem tangibilidade nenhuma para o amor. Muitos se amam e não se conhecem. São almas afins que se amam, mas vieram para desenvolver trabalhos outros. Até no consórcio conjugal, não tem a relação, não tem por que se consorciarem. E veja o que nos fala ainda André Luiz, no mesmo capítulo 11. Lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em face do amor, quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento, não mais que aparelhamento de exteriorização. Essa frase aqui, gente. Lembremos aos desalentados, ou seja, os que brigam pela sensualidade, pela sensação. Lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em face do amor, quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento, não mais que aparelhamento de exteriorização. Não mais que aparelhamento, ou seja, o exercício em si é um veículo, é um aparelho, um aparelhamento para o exercício do amor. Então, tal qual estão os olhos para a visão, tal qual está o cérebro para o pensamento, também está a anatomia sexual para a potencialidade sexual. Não mais que aparelhamento. Então, se nós entendemos que a fonte, que a origem é o sentimento, o veículo está bem utilizado. Entenderam? Olha que coisa belíssima. Que não tem nada de proibição. Nada. E sigamos com Emmanuel. Sigamos com Emmanuel agora no capítulo 1. No capítulo 1 do livro Vida e Sexo. Sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e harmonia do universo. Energia criadora. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expresse. Olha que interessante. Sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expresse. Legal, né? E aí, encerramos o nosso assunto dessa questão 200, lendo a introdução do livro Vida e Sexo. Um trechozinho, né? Um tópico. Em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes. Olha, vejamos essa frase, vou ler novamente. Em torno do sexo, será justo sintetizarmos, resumirmos, todas as digressões nas formas seguintes, todas as interpretações nas formas seguintes. Não proibição.
mas educação. Olha o que está dizendo Emmanuel. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta. Não abstinência imposta, mas emprego digno. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Gente, olha que resumo que Emmanuel faz. Olha que resumo, que síntese Emmanuel nos traz. Vamos lê-la novamente. Em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas seguintes normas. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Ponto. Olha que liberdade é essa que é conferida pelas leis de Deus para o exercício dessa energia criadora chamada sexualidade, essa potência da alma. Olha que perfeição, gente. E não precisamos trazer aquelas ideias, é proibido? Não, não é proibição, não, veja, não é não proibição, é educação. Quando, como, com quem, onde? Vejam, educação. Perceber a energia que nós geramos, a energia que nós lidamos, com a qual lidamos, a energia criadora do universo. Veja a frase que Emmanuel coloca antes: sexo é espírito e vida, serviço da felicidade e harmonia do universo. Do universo. Então, é uma questão de foro íntimo. A pessoa tem o seu exercício da sexualidade, é dentro do critério, conceito, caráter, sentimentos dela. Então veja que não tem aquela ideia, é proibido, é proibido, é proibido, nem aquela ideia de tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Não, é muito sereno. Não é proibido e não é tem que fazer. Ponto. É uma questão de foro íntimo. Eu sugiro a leitura ainda de um outro livro, da psicografia de Raul Teixeira. Chama-se Cântico da Juventude. Me veio agora, me lembrei do livro. Cântico da Juventude. E lá tem um capítulo. O jovem e a sexualidade. Observe o que Ivan de Albuquerque, espírito, fala. Escreve. Perfeição. Dentro dessa mesma lógica que nos traz aqui Emmanuel e André Luiz. Dentro dessa mesma lógica. Ok? Então, leiamos novamente a questão 200, pergunta e resposta, e a gente encerra aqui nossa conversa de hoje. Os espíritos têm sexos? Não como entendeis, porque os sexos dependem da organização física. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. E fechando, fala de Emmanuel, não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Ou seja, foro íntimo. Alcimar pede para repetir o livro Cântico da Juventude. Psicografia de Raul Teixeira, o espírito Ivan de Albuquerque, salvo engano, a editora Frater, salvo engano, ok? Gostei muito dessa frase de Emmanuel aqui, para deixar claro, a gente não existe no pensamento dos espíritos essa forma arraigada de controle, de proibição, não. Apenas responsabilidade, apenas, como diz aqui, emprego digno, e tudo isso, calçado. Onde se calça, onde se fundamenta? Simpatia, amor e simpatia, baseados nos laços de afinidade de sentimentos. É o que escrevem os espíritos lá na questão 200, ok? Nós paramos por aqui, desculpe, ficamos uma live inteira só numa questão, só nessa questão 200, e depois nós desenvolveremos a questão 200 e 201 e 202 ainda, que tratam do mesmo assunto. Na próxima live, se Deus quiser, na quarta-feira às 8 horas. Se não for possível, eu aviso, mas eu creio que será assim possível. E assim a gente segue, né? As lives às quartas-feiras às 20 horas e aos domingos às 10 horas, ok? Muito obrigado pela paciência de vocês, né?
pela companhia de vocês, né, por nosso grupo de estudos, né, porque aqui somos um grupo de estudos, nós todos estamos estudando juntos, né? Aqui é um ajudando o outro no ensino, no estudo. Muitos de vocês fazem comentários que eu trago aqui e leio, porque são acréscimos. Então, muito obrigado a vocês por acompanhar esses estudos nessas nossas lives, ok? Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe as nossas famílias, nos protejam a todos e tenham todos um excelente domingo. E como eu sempre agradeço, Deus lhes pague por essa atenção, por essa cordialidade, por esse carinho. E se Deus quiser, quarta-feira que vem estaremos juntos novamente. Fiquem em paz, Deus nos abençoe.